Boa noite, boa noite. Hoje, 7 de maio de 2025, continuamos a leitura do livro Bom Dia Espírito Santo, do autor Benny Hinn. Estamos no capítulo 1, parte 2, que diz assim: Revelado o poder de Deus. Meu amigo Jim me pediu para acompanhá-lo numa viagem de ônibus fretado até a cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Conhecera Jim, um ministro da Igreja Metodista Livre, na congregação que eu frequentava. O grupo se dirigia para uma reunião de uma evangelista que fazia curas, que se chamava Kate Kuhlman. Para ser sincero, eu sabia bem pouco sobre o ministério da senhorita Kuhlman. Tinha assistido a uma entrevista que dera na televisão e ficara desiludido. Achei que ela falava de um modo engraçado e parecia meio estranha. Não esperava, portanto, muito dela. Mas Jim era meu amigo e eu não queria decepcioná-lo. No ônibus, eu disse: Jim, você não sabe como foi difícil convencer meu pai a me deixar fazer esta viagem. Depois da minha conversão, meus pais fizeram todo o possível para me impedir de comparecer à igreja. E agora, ao falar da ida a Pittsburgh, eles acharam um absurdo, mas finalmente me deram sua permissão relutantes. Partimos de Toronto na metade da manhã de quinta-feira. O percurso, que deveria durar 7 horas, foi prolongado por causa de uma tempestade de neve. Só chegamos ao hotel cerca de 1 hora da madrugada. Jim então me disse: Benny, temos de levantar às 5 horas. 5 horas da manhã? Eu perguntei. Mas por quê? Ele respondeu que teríamos de estar na porta do prédio da reunião às 6 horas da manhã para conseguir entrar. Eu não podia crer em meus ouvidos. Quem jamais ouviu falar de ficar exposto ao ar gelado antes do sol nascer para ir à igreja? Jim afirmou, porém, que era exatamente isso que precisávamos fazer. O frio cortava a pele. Levantei-me às 5 horas e coloquei todos os agasalhos que pude encontrar. Botas, luvas, tudo, enfim. Eu parecia um esquimó. Chegamos à primeira igreja presbiteriana no centro de Pittsburgh, enquanto ainda estava escuro. Mas o que me chocou foi verificar que centenas de pessoas haviam chegado antes de nós e as portas só se abririam dentro de 2 horas. O fato de ser pequeno tinha suas vantagens. Eu comecei a esgueirar entre as pessoas, chegando mais perto das portas e arrastando Jim comigo. Havia até pessoas dormindo nos degraus da frente. Uma mulher me disse: eles passaram a noite aqui. Todas as semanas é a mesma coisa. Enquanto permaneci ali esperando, comecei de repente a sentir uma vibração, como se alguém estivesse agarrado meu corpo e começasse a sacudi-lo. Pensei por um momento que o ar frio me estivesse feito mal, mas estava vestido com roupas quentes e certamente não sentia muito frio. Um tremor incontrolável, não obstante, tomou conta de mim. Nada parecido acontecera comigo antes. E não parou. Eu fiquei envergonhado demais para contar ao Jim, mas podia sentir meus ossos chocalhando. Sentia meus joelhos e minha boca tremendo. O que está acontecendo comigo? Pensei. Será o poder de Deus? Eu não conseguia entender. A essa altura, as portas iam ser abertas e a multidão começou a empurrar de tal forma que eu mal podia mover-me.
mas a vibração em meu corpo, mesmo assim, não cessou. Jim disse: Benny, quando as portas abrirem, corra o mais depressa possível. Por quê? Eu perguntei. Se não fizer isso, eles vão esmagá-lo. Ele já estivera ali antes e sabia o que esperar. Eu jamais tivera ideia de participar de uma corrida para entrar numa igreja, mas era o que estava acontecendo. Quando abriram as portas, eu parti como um atleta olímpico. Passei na frente de todo mundo, velhos, jovens, todos eles. De fato, cheguei à primeira fileira e tratei de sentar-me. Uma recepcionista me informou que a primeira fila estava reservada. Soube mais tarde que a equipe da senhorita Kuma escolhia as pessoas para sentar nessa fileira especial. Ela era tão sensível ao espírito que só queria o apoio em oração de pessoas positivas que ficassem à sua frente. Por ser bastante gago, eu sabia que era inútil tentar discutir com a recepcionista. A segunda fila já estava lotada, mas Jim e eu encontramos um lugar na terceira fila. O culto só começaria dali a 1 hora. Tirei o casaco, as luvas e as botas. Enquanto relaxava, percebi que tremia mais que antes. Não conseguia parar. As vibrações percorriam meus braços e pernas, como se estivesse ligado a uma espécie de máquina. A experiência era nova para mim. Para ser sincero, eu sentia medo. Enquanto o órgão tocava, eu não conseguia pensar em outra coisa além do tremor em meu corpo. Não era uma sensação de doença. Não era como se estivesse pegando um resfriado ou uma virose. Na verdade, quanto mais continuava, tanto mais bela parecia. Era uma sensação invulgar, que não tinha nada de material. Nesse momento, como se saísse do nada, Kuma apareceu. Num instante, a atmosfera naquele prédio ficou carregada. Eu não sabia o que esperar. Não senti nada ao meu redor, nenhuma voz, nenhum coral de seres angelicais, nada. Tudo que eu sabia é que já estivera tremendo durante 3 horas. Depois disso, quando começaram a cantar, fiz algo que jamais esperei fazer. Fiquei de pé. Minhas mãos se levantaram e as lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto cantávamos Quão grande és tu. Era como se eu estivesse explodindo. Nunca antes as lágrimas haviam fluído de meus olhos tão rapidamente. Falo de êxtase. Que sensação gloriosa. Eu não cantava como normalmente costumava fazer na igreja. Cantava com todo o meu ser. E quando cheguei às palavras, então minha alma canta-te, Senhor. Eu me coloquei literalmente a cantar com a alma. O espírito desse hino me envolveu de tal forma que levei alguns minutos para perceber que não tremia mais. Mas a atmosfera do culto continuou. Pensei que havia sido totalmente arrebatado. Adorava de um modo que jamais fizera antes. Era como se encontrasse face a face com a verdade pura e espiritual. Quer alguém mais sentisse isso ou não, era o que eu sentia. Deus já tinha tocado a minha vida em minha pouca experiência cristã, mas nunca como Ele estava tocando naquele dia.